qual é a origem da filosofia? Como ela surgiu? Como, de repente, certos homens na Grécia Antiga passaram a se dedicar a um conhecimento abrangente, universal, que incluía todas as realidades existentes, tentando articulá-las entre si e encontrar um princípio de unidade e de inteligibilidade, chamado exatamente de Logos, a partir de Heráclito, de Éfeso. Ora, tanto Platão quanto Aristóteles, os dois primeiros sistematizadores, os dois primeiros autores que pegaram o legado dos chamados pré-socráticos e também interpretaram os grandes poetas, sobretudo Homero e Hesíodo, e também os tragediógrafos que na época vicejavam, em Atenas sobretudo, como Ésquilo, Sófocles, Eurípides, e deram respostas já bastante objetivas e claras sobre os fenômenos naturais e espirituais. Ora, ambos disseram que a filosofia nasce da admiração ou do espanto. Vamos entender esse princípio porque ele é absolutamente importante para entender o que é a filosofia como amor à sabedoria. Pense na vez em que você se apaixonou por alguém. Pense na vez em que você gostou de olhar para alguém. Você gostou de ouvir alguém. Você gostou de falar com alguém. Ora, o amor nasce de uma admiração. Admiração pelo quê? Pela beleza. Pelo desejo de aprofundar, de estar com a pessoa, de encontrar o sentido dela. A filosofia nasce exatamente do espanto que a realidade como um todo nos causa, querendo que nós a contemplemos, nasce do convite que a beleza da realidade nos faz de contemplá-la, de pensá-la, de decifrá-la. Um médico olha para o corpo humano e se pergunta: por que você está com febre? Por que você está com dor de cabeça? Qual é a causa? Isso é filosofia. E quando não se sabe a causa médica, científica, se investiga, se pesquisa, se pergunta pelas respostas anteriores, talvez falhas, da explicação desse fenômeno. Nesse sentido, toda a ciência tem uma origem filosófica e tem uma dimensão filosófica de perguntar, é aquilo que a gente pode chamar, com a palavra grega, de zetética, de pergunta, de investigação, de crítica, e uma dimensão propriamente científica de responder, que é a dimensão dogmática, a dimensão doutrinária. É quando eu tenho autoridade médica, não da pessoa, mas da ciência médica, para responder a causa de uma febre ou de uma dor de cabeça. Portanto, a filosofia nasce desse espanto diante da positividade, da inteligibilidade, da ordem, da luminosidade do ser. E quando eu digo ser, essa palavra tão abstrata, um verbo substantivado, ou ser, como aquilo que é, e muitos podem já lembrar da autodefinição do nome de Deus a Moisés, né? Deus, quando Moisés lhe pergunta na sarça ardente, no livro do Êxodo, que é o segundo do Pentateuco bíblico, Deus lhe diz: eu sou aquele que é, eu sou o ser. E isso não foi contrário ao que os filósofos, como Parmênides, afirmavam: o ser é, e o não ser não é. Então, essa busca pelo que é e que não pode deixar de ser, que a gente pode, inclusive, encaminhar como sendo o objeto da metafísica ou da ontologia, pertence à ideia de que tudo que é deixa de ser, mas tudo que é também responde a uma forma de inteligibilidade presente nos semelhantes. Quando eu contemplo uma rosa, eu percebo que ela é igual a outra rosa e que essas duas rosas vão fenecer, vão acabar, vão morrer, mas que existe uma forma de rosa, que está também em todas as rosas que virão a nascer ou a crescer no futuro, e que estava presente também em todas as rosas que já existiram no passado. Logo, Platão, por exemplo, intui o ser da rosa, ou a forma da rosa, ou a ideia da rosa, para usar a palavra que ele mesmo usava e que não é a ideal porque a palavra ideia se transformou em construto mental na modernidade, em articulação mental, a minha ideia de rosa, ou a minha ideia de um projeto editorial. Esse espanto ou essa admiração, na verdade, é um maravilhamento. E esse maravilhamento nos encanta, porque nós percebemos a maravilha do ser e a maravilha do conhecer, e também a maravilha do dizer. E nós nos envolvemos numa atividade marcada pelo amor, portanto, de querer trazer a realidade para dentro de nós. Quando Santo Tomás define a verdade como a adequação da coisa, do intelecto à coisa, quando dentro da minha mente há uma representação, há uma
formação intelectual que se traduz num conceito, que se traduz em palavras, que corresponde à verdade do objeto, eu tenho a verdade. Mas não poderia ter a verdade do conhecimento se antes eu não tivesse a verdade da coisa, do ser. Logo, se você me pergunta o que é isto, e eu lhe respondo, isto é café, e você pode perguntar qual café, e eu lhe digo, é um café da Nespresso, chamado Voluto, italiano. Você fala, tudo bem, agora eu me satisfiz. Porque eu sei que há diversos tipos de café, como eu sei que há diversos tipos de líquidos que se bebem. Então, nós temos uma curiosidade natural. E por isso que o começo da metafísica de Aristóteles é, por natureza, os homens tendem a conhecer. Isso é natural, isso é dado. Nós somos curiosos e nós temos uma capacidade intelectual, mas nascemos ignorantes. É verdade também que Platão postulou a hipótese da anamnese, que é lembrar-se, da reminiscência, que é não esquecer o que nós já teríamos contemplado numa experiência anterior, a encarnação da nossa alma conforme a crença órfico-pitagórica da metempsicose, que era comum na sua seita pitagórica, na seita órfica que ele frequentou e que ele tentou traduzir numa linguagem filosófica, em diálogos como o Mênon, por exemplo, em diálogos como o Fédon, por exemplo, que postulam a imortalidade da alma. E é o reconhecimento de que, diferente do corpo que fenece, padece e morre e envelhece, a alma é imortal. E esse é um dos temas centrais da filosofia, porque tem uma dimensão antropológica, uma dimensão ética e mesmo uma dimensão política. Então, a filosofia começa com uma certa apetência dos sentidos. Porque todo conhecimento começa nos sentidos, como diz Aristóteles. Nada está no nosso intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Nós não somos anjos que contemplam diretamente as formas sem precisar da intermediação do corpo e do discurso. Os anjos só intuem essências constantemente. Nós chegamos às essências pela abstração das formas inscritas nas coisas materiais que nós percebemos pelos sentidos. E eu não quero adiantar, por favor, perspectivas filosóficas específicas, embora tenha revelado com toda honestidade e clareza a perspectiva que me inspira, que é a perspectiva clássica de Platão e Aristóteles, e por isso quero privilegiá-los neste momento, até mesmo para elucidar o projeto editorial da Logos e referir a palavra que a inspira, que é a palavra Logos. Então, o Logos vem da admiração. O pensamento, a palavra, vem da admiração do logos das coisas, da inteligibilidade, da racionalidade das coisas, que é uma faceta do seu ser, assim como a beleza. E por isso nós gostamos de nos demorar nas coisas. Nós gostamos de nos demorar na contemplação de quem amamos. Agora vejam que interessante. Essa admiração, ela pode permanecer no nível simplesmente emocional. Ela pode simplesmente nos apetecer aos olhos e nos suscitar algumas emoções e pronto. Você pode ser pai, por exemplo, e ter uma admiração muito profunda pelo seu filho, por um bebezinho que nasce. E você pode gostar de contemplá-lo e sentir amor no seu coração por aquela inocência, por aquela fragilidade, por aquela pequenez e pronto. Ou você pode filosofar sobre o que é ser pai, o que é ser filho, o que é a paternidade, o que é a vida humana, qual é o sentido da vida humana, por que entre milhões de espermatozoide, fecundou o óvulo naquela ocasião e gerou aquele ser humano único e irrepetível, que desde Boécio nós chamamos de pessoa, uma substância racional de natureza individual, incomparável, que tem um feixe de potências que serão atualizadas ao longo da sua vida, se ele crescer, desenvolver, se ele adquirir saúde, inteligência, educação, instrução, cultura, política. Ou seja, a filosofia não permanece no nível de admiração emocional, mas ela se torna uma admiração reflexiva, questionadora, quando nós investigamos o que nos surpreende e o que nos interessa, colocando em xeque o que já sabemos ou tomamos por evidente. Ou seja, desse desejo natural de conhecimento, nós profissionalizamos este conhecimento. Eu não queria ter usado essa palavra para não confundir a filosofia do modo como eu estou apresentando, como amor genuíno à sabedoria, com a disciplina acadêmica da filosofia que vez por outra aparece em cursos de ciências humanas ou numa própria faculdade
de filosofia, e cujo objetivo muitas vezes é desincumbir uma ementa de temas e prová-los, e provar que se sabe deles, ou que sabe associar nomes a conceitos e assim por diante, que muitas vezes é uma lida meramente instrumental da filosofia, meramente acadêmica no pior sentido da filosofia. Platão foi quem fundou a primeira instituição de ensino superior, incluindo todos os conhecimentos existentes na época, como filósofo, que é exatamente a academia. Depois a Igreja Católica, inspirada, de certo modo, em Platão, cria a universidade para abranger o universo do conhecimento na sua unidade. O verso é uno, e a busca por unidade entre o pensamento e a realidade, e da realidade entre si, é um dos objetivos da filosofia. Unir o pensamento à realidade e unir também a palavra ao pensamento. Eu estou aqui pensando e dizendo ao mesmo tempo. Eu estou buscando me comunicar com vocês. Ora, muitas vezes eu uso palavras que não correspondem precisamente ao meu pensamento. E por isso eu preciso desdizê-las e refraseá-las. Assim eu tento aproximar a minha palavra do meu pensamento, para que o pensamento de vocês esteja afinado com o meu. Então eu busco a unidade entre pensamento e palavra, a unidade entre interlocutores, entre falante e quem ouve, e também, o mais importante, é claro, a unidade entre o pensamento e a realidade. A menos que eu considere, como alguns filósofos contemporâneos, que o pensamento cria a realidade, que o pensamento forma a realidade, e que são formas exageradas de idealismo ou pós-idealismo, em que a ideia, principalmente a ideia mental e subjetiva de cada um, é responsável pela constituição ontológica das coisas, fora delas, o que, a meu ver, não se sustenta. De todo modo, outra forma de entender esse espanto ou essa admiração é dizer que, quando nós amamos algo, nós queremos saber por quê, como, quando. Nós fazemos a pergunta pelo porquê e nós, de algum modo, sofremos. E aí a ideia do patos, né, do sofrimento que a realidade nos causa, nós queremos aprofundar e sofremos quando ignoramos certos aspectos dessa coisa. Por exemplo, digamos que você ache bonito este quadro da capa deste livro, um quadro famoso em que Alcibíades entra embriagado no banquete de Platão como um Dionísio, representando bêbado, como representando também a cidade de Atenas. E aí você vê, né, atrás do título do quadro, da época do quadro, do estilo do quadro, da interpretação do artista sobre o banquete de Platão. E você pode ser raso e superficial e se satisfazer com uma nota do Wikipedia, ou se satisfazer com a resposta que o ChatGPT lhe der, que será baseada com o que ele supõe que você queira saber, a partir do que você já lhe perguntou. Porque o ChatGPT bajula quem lhe pergunta e tenta servir ao que ele já sabe e acompanhar o ritmo da pergunta e a forma da pergunta. Claro que se você fizer um prompt muito mais esclarecido e filosófico e analítico, e perguntar pelas cores, e perguntar pelos estilos, e perguntar pelos séculos, pela inspiração, pela biografia do autor, pela dimensão filosófica, teológica, estética, política, ele vai lhe informar. Ele vai lhe informar. E, de certo modo, vai acompanhar o ritmo do seu pensamento. Mas, ao mesmo tempo, ele vai lhe manter no ritmo que ele pressupõe que você já tenha. Embora também pergunte se você quer continuar pensando assim ou assado. Ele também é capaz de expandir. Mas a minha crítica à inteligência artificial é porque ela carece exatamente desse patos, que é a admiração que nós, como seres humanos, que somos unidade substancial de corpo e alma, temos. E por isso, esse amor espantado, esse amor admirado pelas coisas, nos leva a querer aprofundá-las. E aí você pode, mais uma vez, recorrer à fonte principal do conhecimento na nossa cultura, que são os livros, que é a biblioteca. Sem uma biblioteca, nós não podemos estudar a filosofia. E o grande mérito deste clube de filosofia da editora Logos é porque você receberia, ou receberá, a cada mês, uma obra chancelada pela tradição, selecionada por curadores que conhecem de filosofia e que dão ainda edições bilíngues para que você possa ler no original ou pelo menos saboreá-lo, pelo menos admirá-lo. Porque claro que a tradução sempre é imperfeita, porque no fundo é uma tradução da tradução. Para lembrar de uma imagem de Platão sobre o artista, que é um imitador da realidade sensível, que por sua vez é uma imitação da realidade inteligível, ou imaterial, ou formal, ou ideal. Ora, o tradutor é um tradutor do tradutor
porque, por sua vez, o filósofo na língua original também é um tradutor do seu pensamento. E o seu pensamento também é uma tradução da realidade. Então a gente tem esferas, e eu acho que essas 3 são constitutivas de ser, conhecer e dizer. E o dizer pode ser traduzido para outra língua. Então digamos que eu tenho aqui, por exemplo, Thomas Hobbes, o pai da filosofia política moderna. Vamos atribuir a Maquiavel. Maquiavel não foi propriamente um filósofo, embora sua obra tenha muita importância filosófica, mas não quis escrever, como Leviatã, do Thomas Hobbes, um tratado filosófico que inaugura a filosofia política moderna, a moda geométrica, em voga na sua época. Ora, esse é um filósofo que escreveu em inglês. Então a gente tem aqui, o Leviatã foi escrito em latim, inicialmente. Depois ele mesmo traduziu para o inglês. A gente tem o texto original e o português. Só que o texto original é o reflexo do seu pensamento. O português é o reflexo do inglês, o inglês é o reflexo do pensamento de Hobbes. E o pensamento de Hobbes é um reflexo da realidade, inclusive da realidade política do seu tempo, que era uma realidade muito conturbada de guerra religiosa, de guerra de revoluções, como foi a dele. Então, essa complexidade exige uma atitude de permanecer no espanto, de permanecer na admiração e de não querer resolver. Era como se eu chegasse com a minha esposa e lhe dissesse: olha, eu te amo, tá resolvido, a gente vai casar e pronto, e acabou, temos filhos e acabou. Sem romance. E eu não estou sendo romântico com a filosofia, muito pelo contrário, estou sendo profundamente clássico com a filosofia, que é uma posição equilibrada entre a dimensão afetiva e a dimensão reflexiva. Não há nenhuma filosofia meramente sentimental, e foi esse sentido pejorativo que eu usei do romantismo, que é um movimento cultural muito importante, sobretudo na Alemanha do século XIX, e que culminou com grandes formas musicais. Beethoven já é considerado um romântico na sua última fase, por exemplo. Mas depois a gente tem Schumann, Schubert e grandes, Mendelssohn, grandes autores, o próprio Tchaikovsky, que são românticos na música, que tem uma efusão de sentimentos e de afetos indizíveis, a não ser pela música. E por isso Schopenhauer e Nietzsche admiravam tanto a música como a linguagem metafísica por excelência. Mas o pensamento clássico não fica na admiração afetiva, na admiração sentimental, mas a equilibra com a reflexiva. É como se fossem os dois lados do cérebro, o lado intelectual e o lado afetivo. E eu digo isso porque a filosofia depende da beleza. Todas essas obras aqui, independente de quais sejam, por serem clássicas da história da filosofia, são belas. E isso gera uma beleza de conhecê-las. E não por outro motivo, as nossas capas são tão belas e tão sugestivas. E é todo um prazer de degustar esses livros de capa dura, edição bilíngue, com introduções, notas e também marca-textos, porque a beleza faz parte, o desejo de conhecer começa pela intuição da beleza, da verdade contemplada e assimilada. Portanto, a gente pode dizer que todas as questões filosóficas provêm exatamente desse amor maduro à contemplação, ao desejo de conhecer toda a realidade, em que a realidade se apresenta como um todo orgânico, de partes interdependentes que se interconectam entre si, e isso formam a sabedoria como um todo. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de curtir e compartilhar este vídeo e comentar as suas impressões, os livros que já leram e quais são as ideias que foram suscitadas por este argumento. Muito obrigado.